bring it back in. Agora que nós já nos envolvemos um pouco, We have a slide here, fundamentals of worship leading, if they want to put that up. nós temos aqui uns slides sobre os fundamentos do louvor. And you can all be seated, by the way. Enquanto isso, os irmãos podem se sentar. Sim, projecto. Fundamentals of worship. Fundamentos do... Fundamentos. Fundamentos. Well, for the last 2 years before we came to Brazil, Tiffany and I actually youth pastored in California for quite some time, and it was a really great experience for us. Alguns anos antes de virmos para o Brasil, eu e Tiffany nos envolvemos com o Ministério dos Pastores antes de vir para cá, e isso foi muito bom. And one thing I learned while youth pastoring was that the attention of teenagers really don't go very long. Então, nós conhecemos um pastor responsável pelo grupo de jovens, e vimos que a visão dele não era tão grande assim. They don't really like to sit down for very long and just listen. Ele não gostava muito de ficar ali parado, também os jovens não, de ficar ali parados ouvindo. So sometimes, you'd have to be teaching and just be talking very calmly. Então, às vezes, nós temos que ficar ensinando e falando bem calminho. And you'd be walking E down the andando. aisle. And then all of a sudden, you just talk really loud. Então, de repente, você dá um susto. Because you have to do anything you can possibly do to get the attention of young people. Então, esse pastor viu que você tem que fazer de tudo para chamar a atenção dos jovens. And I think the same goes with leadership. As a leader, there's no excuse to be somebody that's a boring leader. Well, they don't have the word boring, sorry. Então, alguém para poder liderar a equipe de jovens, não deve ser alguém chato, meio paradão assim. Because the worst thing to do is for you as a leader, as somebody to get a group of musicians and singers together and then just kill them because nothing's happening. It's so boring, it's so dull, it's not energetic. Então, às vezes, quando os jovens vêm cantar e nada acontece, às vezes se torna chato, porque não muda nada, fica aquela coisa toda a vida. So whenever you get the chance, whenever you're doing work for Christ, try to do it with a smile. Então, da próxima vez que vocês forem fazer um serviço para Deus, um sacrifício a Deus, façam isso com um sorriso. Try to do it with energy, with excitement. Traga energia, alegria ao que você está fazendo. Because everything that we do, we're serving a mighty God. Porque todos aqui estão servindo para um Deus onipotente. And when we're serving a mighty God, it's exciting. Porque todos nós estamos servindo aqui a um Deus onipotente. Isso é energizante e isso nos dá alegria. It's something that we should be happy about. É uma coisa que nós devemos estar felizes. It should be something that we don't drudge to do. É uma coisa que nós não devemos. We don't want to do. It should be something that we don't want. É uma coisa que nós não queremos fazer. It should be something that when we come in, we enter into the house of God with thanksgiving. Mas, quando entramos na porta ali da casa de Deus, nós devemos entrar com um coração grato. Thank you, Jesus, for this day you've given me. Obrigada, Jesus, pelo nome que o Senhor me deu. We may not have a big church right now, but we will have a big church. Nós não temos uma igreja muito grande agora, mas teremos uma igreja grande. We don't have an incredible music program right now, but we will have an incredible music Nós program. não temos um louvor incrível agora, mas nós teremos. Don't be satisfied with where you are right now. Não esteja satisfeito com o momento ou a posição que você está agora. Even if your church is the largest church in Brazil, don't be satisfied with it. Mesmo se a sua igreja for a maior igreja do Brasil, não fique satisfeito com isso. Because we can always get better. We can always use more energy, more vision. Porque sempre podemos usar a nossa energia e a nossa visão. So always use energy. I want to see more smiles. Porque sempre é energia. Onde estão os sorrisos? Get some energy in your program. If people aren't happy in your music program, start by smiling and shaking their hand vigorously and giving them a hug. Então, esse é um diferencial que devemos ter. Comece dando um sorriso e cumprimentando o seu irmão assim, paz ao Senhor. Because when you start that way, you'll change the entire atmosphere of how you do things. Então, quando você começa assim, você muda toda a atmosfera de todo o serviço que vai ser feito. Okay, so we're going to start here. We have, I believe we have 30 minutes to get through this lesson or so.
Então, aqui teremos uns 30 minutos de ensino. And as I found with being a youth pastor and also with adults, it's about the same for the attention span that you really can't. Então, eu peço para os irmãos prestarem bastante atenção, não sejam como os jovens. And, and we had so much fun being youth pastors. We had a good group of youth, and Tiffany and I, we helped form a separate youth band that did worship services. Yes, we helped form them and teach them. Então, eles ajudaram na liderança dos jovens. Então, sempre tinham que fazer movimentos e separar em pequenos grupos para manter a atenção deles. And it's always exciting to see young people that go to church and that really don't like church to get involved in church. Então, é engraçado a gente ver o jeito deles. Eles estão ali, mas eles não querem se envolver. Eles não querem estar ali. And these young people go from doing this in church Então, eu vi um fazendo isso que ele estava fazendo na igreja. to really worshiping God with all of their heart. To really, they go from, what's that? Worshiping God with all of their heart. Então, o que devemos fazer não é estar sentado como ele estava, mas é estar verdadeiramente adorando e orando a Deus, adorando o nome dele. Because what I found is that with young people and with adults, Então, o que eu descobri com todo esse trabalho com jovens e jovens adultos? is that you don't have to understand everything. You don't have to have an 8-year degree from a university to understand the Bible. Nós não temos que entender tudo sempre. Nós não precisamos ter uma faculdade para entender a Bíblia. All you have to have is a heart that's open and that hungers for God. O único que a gente precisa é ter um coração aberto e sede de Deus. Because as a person, as much as I wanted to change a lot of our young people, I couldn't. Por mais que eu queira ter mudado a vida dos jovens, eu não consegui, eu não pude. I mean, you find out these young people are doing things that are illegal, against the law. Então, a gente vê que o que esses jovens estão fazendo é ilegal, é contra a lei. And sometimes you really just want to kill them, honestly. Então, às vezes, você quer matar alguns. You really do. And as a person, I can't make this young person love God. E às vezes eu quero fazer isso porque eu quero fazer com que essa pessoa ame a Deus. And I wish I could so badly. E eu desejo poder fazer isso muito. But what we can do as leaders of worship Mas nós não podemos fazer isso como ministros de louvor. is we can usher them into the presence of God. O louvor é um dos fundamentos da presença de Deus. We can bring them into a place they've never been before. Nós podemos trazer a presença deles aqui. Because for example, say they're just right there and you want them to go over there. To go there? To go over there, but they're right here. For example. Oh, no, not right now. Not right now, just theory. Okay. Se ele fosse lá e voltasse, But he doesn't want to go there. But as a leader of music, what you can do is you can help him get into the presence of God. então, se ele fosse para lá e voltasse e ele não quisesse ir, você pode ajudar ele a entrar na presença de Deus. Você pode apoiá-lo, a levar ele lá. And this young person and not him necessarily, but this young person that didn't like anything about church, Esse jovem nunca gostou nada da igreja. now feels something that he's never felt before in his life. Agora ele sente algo que nunca sentiu antes. Ajuda alguém apoiando ele. And that's when the change begins in somebody's life. E isso muda a vida de alguém. And it's just very exciting to see that. And I hope that the church becomes addicted to seeing people. Então, quando a gente começa a sentir isso, às vezes a gente se vicia pela sensação boa que a gente tem em vir à casa de Deus. Amen. All right, so starting on this slide, as everybody sees up here, we have the fundamentals of worship leading. Ali a gente tem os fundamentos para a liderança de louvor. And right now we have a list of problems that many times that we have in the church as you're leading worship. Ali eu coloquei alguns problemas que enfrentamos numa liderança. And say you're not leading worship, but you're a part of a group that is led. Isso não é só para quem lidera, é para que todos que fazem parte de alguma forma ou outra saibam. This will help too because as somebody that helps a part of the program, not the top leader, you should always help the person you are under. Porque se você não for líder, você da mesma forma pode ajudar alguém que esteja numa situação dessa. Because as the kingdom of God, we have to help the people that are above us, and we have to serve the people
that are below and above us. Então, como no reino de Deus, nós devemos ajudar as pessoas que estão acima de nós e as pessoas que estão abaixo de nós. So the first point here we have is I don't know you yet. Então, o primeiro ponto que a gente tem ali é: eu não conheço você ainda. And as somebody that comes into a worship leading program, if you come up, or even if you're traveling as a church, and you begin to minister, sometimes the people don't know you yet. Então, às vezes, quando você é novo na igreja, está começando a frequentar, as pessoas não conhecem você ainda. That's why it's great for you, before services, to get to know the people that are in the service, that are a part of your service, for them to see you. Então, às vezes, quando temos um cargo ou não, é um prazer servir a pessoa e cumprimentá-la quando ela chega. Because it's good for people just to shake your hand and to smell you even. Porque é bom para as pessoas ter a mão sacudida e um sorriso para ela. And that you shouldn't be so above everybody else that you're not willing to be a part of the church that you're at. Então, você deve estar acima nesse pensamento e não deixar que as coisas daqui tirem essa prática de você. So what this says is that familiarity is important. To be familiar with a worship leader is very important. Sometimes it takes time. Então, para você se familiarizar com as pessoas que estão aqui ou as pessoas que estão novas no louvor, isso leva tempo. Because do we have any people that were in the military here? Alguém aqui prestou serviço militar? We have one. And one thing I've heard was that when somebody leaves the military, it's very hard to get back into civilian life because you can't tell other people what to do. Então, muitas vezes é difícil para alguém que prestou serviço voltar à vida normal de antes, porque nós não podemos contar o que fizemos. I knew somebody that he was the head of the United States. He was one of the heads of the United States Navy Department at the base, at a big naval base in America. Então, eu conheci Yes. Então, eu conheci um amigo que ele fazia parte da grande base naval dos Estados Unidos. And we would go out to eat with him to a restaurant. Então, eu fui lá comer com ele num restaurante. And guys would be walking from the naval base out at the restaurant, having a good time. Então, outro pessoal. Yes, there's other people. Então, as pessoas que trabalhavam ali na base naval também. And they would see him and they would just jump back. Então, as pessoas viam ele e já batiam em continência. Because in that form of life, he could tell them exactly what to do. Então, a forma que você vive diz como as pessoas tratarão você ou farão com você. But in the church, there's more of a process. We have to go through a trust process. Então, na igreja acontece o mesmo, só que em termos de confiança, você deve conquistar a confiança do próximo. And this is a process where when you spend time with the people that you sing with, the musicians, the instrumentalists, you grow familiar with them. Então, é isso que acontece quando você está se familiarizando com alguém responsável do louvor, algum ministro. Você leva tempo para conseguir a confiança dele e ele a sua confiança. Because for me, I can always tell a band that doesn't practice together or that's not familiar with each other. Então, eu sempre posso falar o nome de uma banda que você não está familiarizado com ela. Because when they play, it's not necessarily that they're bad, but they don't play in a unity that time brings. Então, quando nós cantamos um hino novo, todos ficam meio deslocados assim, porque nós não estamos familiarizados com isso. So as a leader of music, as somebody that's a part of a music program, you really have to work to organizing and getting familiar with everybody around you in your program. Então, como alguém que trabalha, que serve no Ministério de Louvor, é dever fazer com que os irmãos se familiarizem primeiro com esse tipo de louvor. And the second point we have is the title, The New Song. Então, o segundo ponto que eu quero falar é sobre o título da nova música. Qual que é o nome da música? Did you get that? What's the name of the music? It's just... No, it's okay. Okay. Desculpa. The new song. So what it means is, as one of the most intimidating things as a music leader, as a worship leader to do, is to play a new song that your church has never heard before. O que aconteceu ali é que acontece também no louvor, é que muitas vezes quando a gente tem uma música nova, todos ficam comentando: conseguiu lá o negócio da música nova? Tirou o arranjo da música nova? E música nova? E música nova?
Because many times as a leader, you've found this new song and you're so excited about it. And you get up and you start playing it and nobody does anything. Então, às vezes, você está empolgado porque hoje você vai tocar música nova e está todo lá e ninguém sente nada. E você tocando lá e esperando que as pessoas sintam. And you're just sitting up here looking around, kind of acting like you're worshiping. You know, your eyes are almost closed. Então, você fecha os olhos assim, abre só um pouquinho para dar uma espiadinha. And you realize nobody's doing E anything. você tocando e ninguém sentindo nada. I could have swore this song was going to be a lot better in my head. E eu pensava assim, puxa, será que essas letras eram bem melhores na minha cabeça? I mean, you saw people running to the altar to just cry and lay before Eu God. imaginava as pessoas vindo para o altar e entregando a vida e chorando e sentindo a presença de Deus. But instead, what does everybody do? They sit down and they stare at you like you have three heads. Então, o que aconteceu? Todo mundo sentou e ficou olhando. And this isn't a bad thing. E isso é uma coisa ruim. Because most churches that I've been to, the new song that gets debuted, it takes 1, 2, 3 times to really catch on. Então, numa igreja que eu fui, aí eles cantaram uma música nova e isso demora de 3 a 4 vezes para cantar esse hino para que as pessoas comecem a se familiarizar com ela. So when you see your congregation not responding to a song that you really felt like God gave you, don't get really sad, because just use it again and see what happens. Então, às vezes, você mesmo fez a música e a congregação não está sentindo da mesma maneira que você sentiu quando a recebeu de Deus. Because it's easy to get really discouraged when nobody responds to your new song. It's easy to get really discouraged, sad. Então, é facilmente a gente ficar desencorajado, desanimado com essa situação. And I know this because when we came to Temecula, as a youth pastor, we started a music program from nothing. Então, eu sei bem disso porque quando eu entrei lá na faculdade, no Ministério de Jovens, And Tiffany and I would get and sing and play, and we're not incredible musicians or singers, but we've been a part of bands and different things. então a gente fazia parte da banda e ela tocava, eu também, e a gente não era profissional, mas a gente estava ali. And these kids, they weren't church kids. They didn't come from church families. They came to youth on their own. Então, esses jovens, eles são jovens que vieram por si mesmos, eles não vieram de uma família cristã. And it was really discouraging when you're up on the piano playing and singing your heart out and nobody's doing anything. Então, é muito frustrante você tocando piano e todo mundo lá olhando e não sentindo nada. But many times what you have to do is just you have to persevere, keep trying, pray, and eventually the group will catch on. Então, o que devemos fazer é perseverar, orar, se colocar diante de Deus, que possivelmente a pessoa vai mudar de posição. And also just a suggestion I have, Então, eu tenho uma sugestão. that whenever there's a new song to be debuted by your music leader or your pastor wants a new song, Então, quando o pastor quiser um hino novo ou alguém fizer a sua própria adoração a Deus para cantar junto com o louvor, take the song and read it without the words. então Or the music, sorry. imprima a letra do hino And really get the meaning of the song. e escreva ali também o significado do hino. O que diz a letra? And then really think about the meaning of the song and pray about the meaning of the song. Dê uma olhada e veja o significado deste hino. Because you will help your music leader and your church so much by being prepared with that new song. You'll help your music leader and your church when you're prepared with that new song and you have it in your heart and you love it. Então, se o ministro entregar as folhas impressas e vocês olharem, prestarem atenção, vocês estarão ajudando os irmãos do louvor a tocar um novo hino para Deus. Because how many singers do we have that sing on a regular basis in your churches? Quantos cantores ou cantores, às vezes, para os dias de semana, temos aqui? Cantoras. Okay, so we have some. And a lot of times there's 2 to 6 singers at a church, generally. Temos bastante. Então, às vezes temos 5 ou 6 no louvor. And what happens if the new song is being debuted and you're singing behind the leader? Então, às vezes quem está ali atrás está cantando atrás do líder. O líder está ouvindo. And the leader is going like this and just jumping up and down and just loving this new song. Então, o líder está lá, todo empolgado e cantando e passando para a igreja. And you're going like this in the back.
e o que está lá atrás está cantando. Olhando, parado, assim, só observando. It really doesn't look very good from out here. E isso não parece muito bom quem está olhando daqui. So if it's a fast song, move. Então, se é uma música rápida, se mexa. If it's a slow song and you're standing back, you're not the focal point. Worship God with all your might. Então, se é uma música mais devagar, você erga suas mãos e adore a Deus. Close your eyes, don't look Feche seus around and olhos. really worship Him. Feche seus olhos e adore a Deus de verdade. Because as a leader that's standing in front of the singers, Como um líder na frente que está atrás, está na frente dos seus liderados, that leader will feel the anointing from the back of him. ele vai sentir o que está acontecendo ali e às vezes a perturbação que a pessoa está sentindo, que está meio desconfortável. Because as a group of singers, we have to support our leader. Todos os integrantes do grupo devem apoiar o seu líder. Okay, and the third point here, what we have is a phrase called for the 100th time, and this is an exaggerated phrase. Então, o terceiro ponto diz aquela frase, pela 100ª vez. And what this means is every song, every church has a song or two or three songs that will, we have an expression in the United States, blow the roof off the church. Então, cada igreja tem um hino que a gente canta muito e alcança, um termo que ele usa, né? Alcança até o teto da igreja de tantas vezes que a gente canta determinado hino. I remember in Bible school we had a song. It was a song about the river of living water, and it was a black music song. Então, quando eu estava na escola de liderança, leadership school? Bible school. Então, quando ele estava na escola bíblica, tinha um hino lá que falava sobre o mover das águas no estilo black. And this church was a big church, and you would hear the song start because the organ would begin to do a riff. Então, todo mundo sabia que a gente ia cantar tal hino quando o piano, o órgão, né, que é um instrumento parecido, fazia umas notinhas ali. And it would go dun, 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 dun. Du, 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 du. And then all of a sudden everybody in the church is doing this. E todo mundo começava a se animar. And then 10 seconds later the church is blowing up, everybody's running, it's going crazy. Então, 10 segundos depois, estava todo mundo correndo, adorando, e todo mundo doido. And we love those songs as churches. E eles amavam essa música na igreja. And as a leader of a music program, you want to use that song as much as you can. Então, o líder, falavam assim para o líder, use esse hino o mais que você puder. Because you're looking for results. Porque você está olhando para os resultados. But there is one caution. Mas existe uma condição. That eventually, Que às vezes, that song will get old. mas eventualmente a canção ela se torna velha. Because I remember that same song about a year later, the music leader kind of took it back out of the case. He kind of reused it a year later. The music leader used that same song with the riff. Então, acontece do líder ele usar umas músicas antigas. And he pulled that one just way out of the records. Então, ele coloca lá atrás das gravações que alguns têm, né? And the same riff started, E as mesmas notinhas tocam and the church kind of did this. e a igreja fica assim, quando escuta depois de alguns anos, Again? que é uma música velha, né? Haven't I heard this 100 times? Eu já ouvi isso 100 vezes, 101, 102 vezes. A pessoa pensa quando escuta. So, as a leader, as a pastor, as a worker in the church, make sure that you are always looking for new songs and not overusing the same songs. Então, o líder deve se certificar de não usar sempre as mesmas canções, nem sempre os mesmos hinos, e sempre colocar hinos novos no repertório. And also, now we're moving on the slide to changing the style of worship. Right there. Então, ali seguindo, falaremos sobre adoração. Mudando. Né? Atrás. Isso, mudando o estilo. Do louvor. Ali ele vai falar sobre o tópico mudando o estilo do louvor. And say as a pastor, you want to change your overall style of worship, meaning you want kind of a different sound. Então, às vezes, alguém pede ali, às vezes o pastor pede para mudar o estilo do louvor em determinada parte.
And in the future, if you're going to a new church and you're helping out with the music program and you want to kind of, and it's okay with the pastor and the leadership, you want to move the style of worship from here to here. You know, like if you're going to a new church and you're trying to move the style of worship in a certain direction slowly with the permission from the pastor. Então pode até acontecer de você mudar de igreja e olha o louvor e você querer mudar alguma coisinha nisso, como era antes. You don't do it this way. Não faça isso desse jeito. Your first Sunday, your first song is the style that you want in the church. Então, o primeiro hino do culto de domingo é do mesmo estilo, sempre. Because at that rate, the church, the people get shocked. Like, what is this? Então, se mudar, o pessoal, se mudar o primeiro hino do culto de domingo, todo mundo que estiver ouvindo um hino novo no culto de domingo vai pensar, nossa, o que está acontecendo? So what you want to do is you want to change the style of worship slowly, effectively, and consistently. Então, quando for mudar, colocar um hino novo, mudar o estilo, tem que fazer isso devagarinho, efetivamente, aos poucos. And you only do this with the permission of your pastor, of your worship leaders, of the elders, whatever leadership is in your church. Então, sempre temos que respeitar, fazer isso com a permissão do pastor, dos anciãos, de quem tem ali a autoridade sobre a igreja. Because ultimately, as a worship leader, as somebody that sings, as somebody that plays, you want to do exactly what your pastor envisions for the worship service. Então, temos que transmitir aqui para a igreja a mesma visão que o pastor tem para o louvor. Because you don't want the pastor's vision to be over here, Então, não queremos que a visão do pastor seja fechada or in your visions out in the other direction. ou olhando para outra direção. You want your visions both to be aligned. Então, o que deve ser feito é que ambas as visões, tanto do pessoal do louvor quanto do pastor, estejam andando juntas, paralelas. Because you can go to churches where it feels like there's a disconnect from the preaching and the worship. Porque pode acontecer de nós sentirmos o louvor desconectado do restante da igreja. I mean, the worship is good, the preaching is good, but it doesn't feel like it's together. Eu quis dizer, o louvor é bom, a pregação é boa, mas às vezes eles não parecem ser a mesma igreja. And what we have is we want, as a worship leader, to enable, as somebody that is used in worship services, to enable you to get that same vision as your pastor. Então, tanto quem faz parte do louvor, quem prega ou está ali no banco, tem que fazer parte da mesma visão do nosso pastor. Because the anointing, it always comes from the top to the bottom. Porque é constrangedor alguém estar ali em cima e descer. And as a worship leader, as a singer, as a musician, you're not going to surpass your pastor and be blessed. Então, acontece no louvor que ninguém ali do louvor vai subir a posição do seu pastor. Because many people will start to think that, but that's not correct, because you first, in order to get anointing, here's your pastor, you have to be under to get the anointing. Então, o que devemos ter em mente é sempre ser submisso ao seu pastor. O louvor, em todas as suas áreas, deve ser submisso à direção do pastor. And the way God envisioned his church to be is a church of leaders that are servers. Então, foi dessa maneira que Deus viu a liderança para os seus servos. Because not a lot of people want to serve. Porque não é muitas pessoas que querem servir. I mean, how many people want to lead worship next Sunday? Quem que quer participar do culto de adoração de domingo? Me. Eu. How many people want to wash the toilet next Sunday? Quem quer lavar o banheiro no próximo domingo? You know, I've got plans. Então, a pessoa fala assim, eu tenho planos. Because we like to lead more than we like to serve. Então, muitas vezes acontece da pessoa querer liderar ou aparecer do que servir. And Jesus Christ envisioned this. He saw this. Jesus viu isso. And he said to his disciples, if you want to be first in the kingdom of God, Então, ele disse assim aos seus discípulos, se algum de vocês quiser ser o primeiro no reino de Deus, and I can picture the disciples running to Jesus like, yes, yes. então, eu vejo os discípulos indo em direção dele falando, sim, diga. He said, you first have to serve. Então, Jesus completa, Jesus diz, então, primeiro você deve servir.
And they're like, whoa, that doesn't sound fun. Então os discípulos, isso aqui não soou bem. And Jesus also went on to say in another portion that they're going to know that you're my followers because you prefer your brother. Sorry. Because they're going to, Jesus said to his disciples too, that they're going to know that you followed me because you prefer one to another, meaning you serve. Então, Jesus diz aos discípulos que ele vai saber quando os discípulos escolherem um ou outro dos seus irmãos do que seguir a ele, servir a ele. So, moving on here, we want to build a worship service the way that God plans. Então, continuando aqui, vamos ver como Deus planejou o louvor. And we have here on the next slide the tabernacle plan. Então, ali no próximo slide, fala sobre o plano do tabernáculo. So there was, in the tabernacle plan, just to be general, there was the gate of the court, the outer court, the holy place, and the holy of holies. Falando por cima, temos ali a porta, o átrio, o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. So what does that mean for us as people that go to church, as people that worship, as worship leaders and singers and musicians? E o que isso significa para quem faz parte do louvor, como músicos, cantores ou líderes? And what it means is that we have to construct and build our worship services the way that God wants us to worship Him. Isso significa que devemos construir o louvor da maneira que Deus montou para ser feito, assim como o plano. Because there's always a plan and an order to the way that God moves, Porque- and to the way that God requires worship. Então, para Deus sempre vai ter uma ordem a ser seguida. So, going to Psalms 104 on the next slide. Então, indo ali para a música, que For tem the os Salmos. first step, Salmos capítulo 100, versículo 4, diz que o primeiro passo for the first step of the tabernacle plan in context of worship, it says, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. Então, o primeiro passo que devemos fazer para entrar no tabernáculo, a igreja, né? Devemos entrar com ações de graça, com um coração grato. And I think many times people come into church and you have your list of problems in your back pocket that you're wanting answered. You come to church and you have a list of problems that you want answered immediately. Então, muitas vezes a gente vem para a igreja com uma lista de problemas e não fazemos isso imediatamente. Existe vezes que nós não vemos a igreja com o coração grato, querendo agradecer a Deus. Não é todo dia que acontece isso. And we walk up to the front and we bypass entering into his gates with praise and thanks. We walk and we try to bypass, we try to cut across and not do it. Então, o que acontece quando as pessoas não estão com o coração grato, eles tentam pegar um atalho para chegar à presença de Deus. Because before we start anything, we first need to give thanks to God. Então, antes da gente pedir alguma coisa ou entrar na presença dele, devemos agradecer a ele. We need to enter into the church with praise and be thankful to God. Então, devemos entrar à igreja com louvores e orações de agradecimento a Deus. It doesn't matter how bad my job is right now. Thank you, Jesus, for my life. Não importa quão ruim e difícil esteja o seu trabalho hoje, sempre agradeça a Deus por tudo. It doesn't matter that I have sickness in my body. Não importa Thank you. Não importa se eu tenho doença no meu corpo. Obrigada, Jesus. In everything we do, we must give thanks to Him. Então, tudo que nós fizermos, devemos dar obrigado e obrigada a Ele. Thank you, Jesus, for giving me another day. Obrigada, Jesus, por outro dia. Thank you, Jesus, for keeping me in my right mind. Obrigada, Jesus, por me manter a mente sã. Thank you for waking me up this morning. Obrigada por ter me levantado nesta manhã. Thank you for my health, Lord. Obrigada pela minha casa, In Senhor. everything we do, give thanks. Tudo que fazemos, demos graças. Because God does not like Christians that are spoiled, that are bratty, that are not thankful for the blessings. God doesn't like Christians that are thankful for His blessings. Então, Jesus, Deus, Ele não é como os cristãos, como nós, que devemos ter algo bom para agradecer. Ele é digno, a todo momento Ele é digno. And if you can't find anything to be thankful for, Todo mundo tem aqui algo para agradecer. if you can't find anything to be thankful for,
Be thankful for salvation, that one day you don't have to live on this earth and you can walk on streets of gold. Agradeça pela salvação, porque depois que deixarmos a terra, andaremos pelo caminho da salvação e de Nova Jerusalém. Because it's all about getting to heaven one day, amen? Porque todos aqui cremos que estaremos no paraíso um dia, amém? So the second step in the worship, in your service, is you want to move the people to prepare their hearts with praise and worship. O segundo passo que devemos dar quando entramos na igreja é preparar o coração e também do seu irmão, ajudar ele a receber a palavra. Because many times you come into the church and you're carrying weight from the whole week on your shoulder. You're carrying problems with you. Então, muitas vezes andamos com um fardo pelos problemas que enfrentamos na semana. And as a worship leader, as somebody that's being used in worship, you want to get the people to stop looking here and to start looking up there. Então, quem está ali no louvor, ele vai ajudar a tirar este fardo dos seus ombros e abrir o seu coração. And you want people eventually to get their hearts prepared for what God has for them. Então, não é todos que chegam já com o coração abertos e prontos para receber a palavra. So the next slide here. O próximo slide. No, I No? don't think it's there. We'll try it. Tenta. No. And the next step, the third step in the tabernacle plan is an encounter with God. O terceiro ponto ali do tabernáculo, quando entramos no tabernáculo, na presença de Deus, Is an encounter, encontré com Deus. É entrar com o coração para encontrar Deus. É entrar com um sentimento, hoje eu vou me encontrar com Deus. So you want the people to move from thanksgiving to preparing their hearts, the next step being an encounter with God. Então, depois de agradecermos por tudo o que temos na vida, por termos acordado, levantado, é entrar para um encontro com Deus. And this won't come just from talent. This will come from prayer, fasting, and anointing. E isso não virá para você somente com o teu talento, virá pelo teu jejum, pelas suas orações durante a semana. Because I believe that as a worship leader, as somebody that's up here helping, that God will give you a song that will speak to the congregation and will have that encounter with everyone. Então, quando estamos sensíveis a Deus e estamos ali trabalhando no louvor para abrir o coração das pessoas, Deus vai colocar em sua mente a canção certa para ser tocada, para abençoar e para que essas pessoas tenham o encontro que elas vieram ter com Deus. And that encounter is essential in every worship service. O encontro é essencial para o serviço, para o culto de adoração, de louvor. In my opinion, if you don't have an encounter with God in your worship service, you don't have a worship service. Na minha opinião, se você não teve um encontro com Deus, eu não acho que você seja do louvor. Because all of a sudden, sometimes the worship leaders say, well, we did our last song, we're done, here you go, pastor, preach. Então, tem pessoas que eles cantam a última canção e falam assim, pastor, terminei. And the pastor gets up and everybody's hearts are still like this. Shut up. Então, o pastor levanta, mas os corações das pessoas continuam fechados. No, but as leaders of worship, as people that are playing instruments, everything you do is for God. Então, devemos ter em mente que o nosso plano, que tudo que nós fazemos, seja a etapa 1, 2 ou 3, é tudo para Deus. Even if you never touch the microphone, if you just play the bass, say, God, use me today. Então, se você nunca tocou no microfone, ore a Deus assim, Jesus, me use hoje. You may only play the guitar and never sing. Jesus, use me. Então, se o seu desejo é tocar guitarra e nunca encostou numa guitarra, ore, Jesus, me use. Because everything you do is for the glory of God. Então, tudo o que fazemos para Deus é para a glória de Deus. And once people have an encounter with God, the fourth step is inevitable. It's the Holy of Holies. Então, após o encontro com Deus, a quarta etapa é o Santo dos Santos. And that's inevitable because the people are ushered in. They are pulled in with the presence of God. Então, quando chegamos perto, a sensação é de que queremos pular para a presença de Deus. Because when you have an encounter with God and your heart's open to receive the word, it's inevitable for you to just go a little bit farther. Então, quando a gente está ali, nós já temos o coração aberto e queremos encontrar e queremos tudo o que Deus tem para nos dar neste momento. And with God, nothing is impossible. Para Deus, nada é impossível. Amen? Amém?
Amen. One more story, and we're going to close here for the break. Só peço mais uma desculpa aqui, que nós vamos fazer uma pausa agora. I remember as a teenager, we had youth camps every summer. We had, what's that? Pause and return to some topic now. Continue. Okay. When I was a young person, we had summer camps every summer. Então, quando somos pessoas jovens, And I remember in these summer camps, we were teenagers and we'd play a lot of sports, but we'd also have church services. quando somos jovens, ele pediu uma pausa para a gente voltar a um determinado assunto dos jovens, né? Então, ele fala assim, quando temos jovens na igreja, sempre temos acampamentos. E quando temos acampamentos, sempre temos um esporte ou outro para o pessoal jogar. And I remember being as a 15-year-old young person, the only thing that was on my mind really was just food and girls. Então, eu lembro de uma pessoa com 15 anos que só pensava em comida e meninas. Because my parents were pastors, they would never let me date a girl that was outside of the church, so youth camp was my only choice. Meus pais, por exemplo, nunca me deram a escolha, a opção de escolher alguém. So all the other 15-year-old boys, we'd go to camp and we'd have a lot of fun, and really the last thing on our minds was God, was the things of God, was church. Então, nesses acampamentos que íamos, era só meninos e jogávamos e era falado só das coisas de Deus. I remember we're playing basketball, we get done, we're all sweaty, and we get ready for church that night. Então, todos ali terminaram de jogar basquete, todo mundo suando e já estavam indo ao culto. And I would have my dad's cologne just so the girls would really like me. So I'd just take a bath in cologne, you know, my dad's cologne, this nasty old man cologne. Então, ele pegava a colônia do pai dele e dava um banho, né, para encontrar as meninas no culto. Yeah, you know, so the girls smell something good, you know. Just Então, kinda. vamos deixar as meninas sentir um cheirinho bom, né? And I remember going to church, and the last thing I'm thinking about is God, the presence of God, anything like that. Eu ia para a igreja, participava do culto, mas a última coisa que eu pensava era a presença de Deus. And I remember the song service was good. Everybody's kind of clapping, kind of dancing a little bit. O louvor estava bom, todo mundo estava batendo palma, dançando um pouquinho. It was a normal Pentecostal service. Era um culto normalmente pentecostal, né? But the one thing that I'll remember for the rest of my life was what happened after when the pastor got up. Então, uma coisa que eu sempre lembro é como ficou depois, quando o pastor subiu ali para pregar. I remember the pastor, I don't even remember his name, but I remember he got up, and instead of preaching, he began to sing a song. Então, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que ele subiu aqui e começou a cantar uma canção. And it was a song that didn't have any music instruments. It was a very old song that my parents sang. Foi um hino bem antigo, não tinha nem instrumento para acompanhar. It wasn't a song that youth would really like. Era uma canção que os jovens realmente gostaram. But I remember that something changed in the atmosphere of that Alguma building. coisa mudou na atmosfera. And I remember in that exact moment, the presence of God came into that place and it changed everything. E eu pude sentir o momento exato que a presença de Deus veio e tocou nossos corações. And it felt so strongly, there wasn't even an altar call because people were just falling out at their chairs. Foi tão forte que as pessoas não tinham controle de ficar sentadas, elas começaram a cair. And I remember as a 15-year-old boy in that moment that God could do anything with my life because my soul was open to His will. Então essa pessoa de 15 anos, começou a sentir que Deus poderia fazer algo na minha vida. That in that moment, I knew that if God can use anything, He can use me. Então, eu vi que Deus poderia usar qualquer pessoa, até eu. And it was in that moment that I felt God change. Foi nesse momento que eu senti que Deus poderia mudar tudo. And it was a song that had no music. It was an old pastor that couldn't even sing in tune. Então, foi com uma canção que um pastor, que eu não lembro o nome, que não tinha nem instrumento, que mudou a minha vida. Because that's the power of true Porque praise and esse worship. é o poder da adoração que Deus derrama. If we could just stand here before our break Gostaria que os irmãos se levantassem and antes raise do our hands, intervalo, close our eyes. levantar as suas mãos, fechar os seus olhos. I wonder if we could just all lift up our voices right now and pray to God. Eu quero que só escutar as vozes orando a Deus neste momento. Jesus, we're sorry, God. Lord, we love you. God, bring us back to that heart of worship, Lord. Jesus, if you can use anything, you can use me, God.
Lord, use me for your Spirit. Use me in your anointing, God, to reach lost souls. Jesus, change our churches to the way you want them to be. God, I pray, Lord, for every leader in this place, God, that you will give them an anointing and a power every time they sing, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. We give you thanks. We give you glory. Hallelujah, hallelujah. Aleluia, aleluia. Aplausos a Deus. Aleluia.